Bom dia, abençoados do Senhor, eleitos, pedras vivas, povo amado de Deus, que Ele chama de meu povo. Que bom ser povo de Deus e ser povo de propriedade exclusiva de Deus. Você não é de mais ninguém, eu não sou de mais ninguém. Nós pertencemos a Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, este, o diabo não mais toca. Este pertence a Deus. Diz que Deus o guarda e o maligno não lhe toca. É você, sou eu, pertencemos a Deus, somos propriedade exclusiva de Deus. Eu saúdo você com a graça e a paz desse Deus maravilhoso, o Senhor Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Solange Brant, da Igreja Cristo Vive em São Paulo. Fazemos parte da Missão Apostólica da Graça de Deus. E nesta sexta-feira nós vamos fechar o tema sobre a integridade do coração. Eu quero antes lhe convidar para este final de semana. Aqui na Cristo Vive haverá uma programação belíssima, e você, a sua casa, né, os seus amados filhos, marido, mãe, irmãos, enfim, devem vir para cá e partilhar desse banquete espiritual que o Senhor nos proporciona todas as vezes que nós nos encontramos para celebrar o seu nome. Quero lhe falar de amanhã, sábado, o culto do F-Kids, do Fundamento Kids. O nosso ministério infantil terá amanhã o seu culto às 3 horas da tarde. Traga as crianças, porque, amados, crianças não podem se locomover pela cidade sozinhas. Elas precisam de um adulto que as leve aos átrios do Senhor. E você é esse instrumento precioso nas mãos de Deus para conduzir os pequenos até Jesus Cristo, até os seus átrios, até a comunhão com outros queridos do Pai, outras crianças abençoadas. Então, amanhã, das 3 às 5 da tarde, nós temos o culto do nosso ministério infantil. É um culto para crianças, mas também feito por crianças. Então, venha ver como é que isto acontece. Louvor infantil, a adoração feita pelas crianças, a palavra, os avisos, o momento da semeadura. Lindo, 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 lindo. E as nossas crianças estão animadíssimas com o culto do F-Kids. Amanhã, 3 da tarde. Eu espero você aqui, na Cristo Vive São Paulo. E, antes de eu dar o endereço, eu já emendo no convite para domingo você participar do culto, 9 horas da manhã, para a glória do Senhor. Nós estaremos reunidos, prestando a Ele o que lhe é devido. O nosso culto racional, com inteireza de coração, com integridade, santidade diante daquele que é santo e que se manifesta entre nós com muito poder e toda a sua glória. Domingo, 9 da manhã, Cristo Vive São Paulo, Rua Professor José Leite Oiticica, 250, bairro do Brooklyn. Nós estamos numa travessa da Avenida Shukri Zaidan, em frente ao Teatro Vivo. Mais informações através do nosso site www.cristovive.com.br. Você pode ligar para nós em São Paulo, prefixo 11 5561 4405, e também pode nos mandar um e-mail igreja@cristovive.com.br. Amanhã, culto Kids. Nós temos o F-Kids, o Ministério Infantil com o seu culto, 3 da tarde. E domingo, culto da família, 9 da manhã. Você é nosso convidado. E eu quero hoje falar deste coração de integridade, ou desta integridade de coração, mostrando por que isto é tão importante, sempre foi, diante de Deus, e que deve ser resgatado nestes dias maus que nós atravessamos, neste momento crítico do nosso país, cheio de crises por todo lado, né? Por que o Senhor está nos falando, né, para buscarmos esta postura que já temos lá dentro, mas que deve ser agora postural, deve ser uma atitude
esta integridade de vida, esta santidade, esta vida irrepreensível, esta vida fiel a Deus, ao chamado, né? A nossa vocação celestial. Nós temos todos uma santa vocação, a vocação de salvos, a vocação de filhos, a vocação de herdeiros de Deus, a vocação para viver a vida eterna com Jesus. Olha, amados, há uma forma de viver aqui na terra, enquanto estamos nesta peregrinação. E o Senhor tem usado bastante, né, este programa para nos ensinar sobre vida íntegra, sobre um testemunho que honre a Jesus Cristo. Um testemunho de vida que atraia aqueles que estão em trevas para a luz de Jesus. Nós já estamos na luz, então nós temos que brilhar. Não é verdade? Nós temos que brilhar. E esse brilho não pode ser ofuscado por comportamentos estranhos, por ainda algumas características da nossa velha natureza. O velho homem morreu, o velho homem foi crucificado com Cristo Jesus. Nós somos novas criaturas. Então, está mais do que na hora de mostrar esta novidade de vida trazida pelo Espírito Santo a nós, para esta sociedade. Muitas ovelhas estão aí fora, perdidas ainda, que precisam ser resgatadas. E nós somos a boca de Deus, as mãos de Deus, os pés de Deus, os braços de Deus. Nós somos a manifestação daquilo que é a luz de Deus neste mundo, para atrair as pessoas para Jesus. Então, eu queria hoje, né, lhe mostrar algumas razões pelas quais o Senhor procura homens e mulheres, filhos salvos, que vivam com este coração de integridade, com esta integridade no coração, né? Então, eu comecei ontem dizendo que por que nós temos que viver em integridade? Porque agrada a Deus. E eu só vou retomar, eu acabei lendo aqui Provérbios, capítulo 11, vamos lá, versículo 20, que diz assim, o Senhor, isso é muito lindo, ele diz assim, abomináveis para o Senhor são os perversos de coração. Veja que o Senhor sempre vê o coração. Há muita gente que por fora, né, até engana algumas pessoas com algumas ações que parecem boas, né? Mas o Senhor conhece o coração. E ele diz que abomináveis são para o Senhor os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Então, vamos dar prazer a Deus. Quem anda em integridade dá um prazer para Deus tremendo, né? Quero lhe mostrar também no segundo livro das Crônicas, vamos lá, no segundo livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Se você não tem sua Bíblia, anote a referência para você depois repassar esse texto, né? Segundo livro de Crônicas 16, versículo 9. Diz a palavra do Senhor. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Olha que Deus maravilhoso, que Deus tremendo, que Deus grande, que Deus soberano. Os seus olhos passam por toda a terra, diz aqui. Para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Então, o Senhor olha e quando ele encontra alguém cujo coração é totalmente de Deus, quer dizer, não é aquele coração que está dividido com o mundo, não é aquele coração que ainda está amigo do mundo, mas quando ele encontra aquele cujo coração é totalmente dele, diz a palavra, nisto procede a palavra de Deus, amados. Quando fala que Deus busca pessoas, é que Deus realmente sabe de tudo e ele vê os corações, né? Então, diz assim, nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerra contra ti. Então, quando o Senhor vê um coração totalmente dele, né, fiel, íntegro, ele tem prazer. Mas quando o Senhor vê um coração que procede loucamente, sabe um coração, aquele íntimo,
que está sempre inclinado para fazer o errado, para fazer o que o mundo faz, para imitar aquilo que é profano. Sabe? A palavra de Deus diz aqui, e isto é muito sério, haverá guerras contra ti. Quer dizer que Deus, né, disciplina, permitindo confrontos na vida. Já existem tantos confrontos aí fora. Imagina se por causa de um coração nós vamos abrir brechas para mais confrontos na nossa vida. Às vezes confrontos pessoais, existenciais, confrontos conjugais, confrontos de família. Às vezes a pessoa vive cheia de confrontos na vida e ela não sabe que aquilo é causado por um coração que não está totalmente no Senhor. Um coração que está dividido, um coração que ainda está pendendo, né, para o mundo. Veja como é importante nós vivermos, né, fiéis a Deus, né, com um coração totalmente íntegro. Nós vemos também no livro dos Salmos, no Salmo 37, diz assim, no versículo 25: Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado. Quem é o justo? O íntegro, o reto, o humilde, o santo, o que se afasta do mundo, o justificado, né? Aquele que é nova criatura e que vive como nova criatura. Jamais viu o justo desamparado. Pode, amado, ter a crise que tem aí à volta, pode vir a crise que vier, mais severa ainda, o justo, o que tem um coração totalmente em Deus, jamais será desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, sabe, já há aqui uma promessa para a descendência de um justo, de um fiel, de um íntegro, de um santo. Olha que coisa linda nós estamos aprendendo, não é? Diz também no Salmo 37, versículo 4. Olha que coisa bonita para nós praticarmos. Agrada-te do Senhor. Agrada-te desta palavra, dos caminhos do Senhor. Agrada-te dos valores de Deus. Agrada-te em praticar a palavra. Agrada-te de ouvir a voz de Deus, de orar a Deus. Agrada-te de prestar culto a Deus. Agrada-te de louvar a Deus. Agrada-te do Senhor, de tudo que é de Deus. Mesmo quando você, sabe, tem dificuldade às vezes de assimilar, de obedecer, receba. E diz aqui, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos, olha que coisa linda, do teu coração. Quais desejos você tem no coração? Deus quer satisfazer estes desejos. Quando você se agrada dele. Quando você é íntegro, íntegra, fiel, puro, santo, justo, honesto, humilde, sincero, se afasta do mundo, não curte o erro, o pecado. Olha, amado, Deus satisfaz desejos do coração. Isto é Bíblia, isto é real, isto é fato, isto acontece. Quero lhe mostrar também no Salmo de número 18, o que diz o versículo 25. Nós estamos vendo que agrada a Deus ser íntegro, tá? Diz assim, para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Então, quando Deus encontra um benigno, Deus se mostra para ele, se manifesta a ele, benigno, bom. Quando Deus encontra um íntegro, como é que Deus se revela? Com integridade. Sabe o que é isso? A vida da pessoa passa a ser uma vida que tem manifestações de coisas retas, coisas certas, coisas perfeitas, coisas conectadas com Deus, coisas santas, coisas justas. Ou seja, não há mais espaço para erros, para equívocos, para tropeços. Porque para um íntegro, Deus se mostra íntegro também. Então, em primeiro lugar, por que ser íntegro de coração? Ter uma vida íntegra e santa? Primeiro, porque agrada a Deus. Porque dá prazer a Deus.
Amém? Segundo lugar, por que ser íntegro? Porque ser íntegro afeta outras pessoas. Pessoas próximas, pessoas distantes, afeta outras pessoas. Diz o livro de Provérbios, no capítulo 20, versículo 7. Eu amei isto aqui. O justo anda na sua integridade. Felizes lhe são os filhos depois dele. Ai, como eu vejo isto aqui já manifestado em minha família, em minha casa. Que coisa linda é você ser íntegro e depois você afetar a vida dos teus filhos, dos teus netos, por causa desta integridade de coração. Amados, vamos colocar isso como, sabe, um modo de vida. Eu sei que você é bom, que você é de Deus, que você tem amor no seu coração, que você quer acertar, mas talvez você não tivesse pensado nesta questão mesmo da pureza, da integridade até hoje. Eu também, antes de ouvir isso, não sei, né? E quando eu fui para esta revelação, eu disse, tem muita coisa para eu acertar na minha vida. A maneira de falar, a maneira de tratar, a maneira de ouvir, coisas que a gente precisava alinhar e que quando são alinhadas e a tua vida se torna íntegra, você vê a alegria do Senhor, o prazer de Deus manifestado em caminhos íntegros, em coisas corretas, sabe? Os céus se abrem, a prosperidade vem, as dificuldades se dissipam. E aí você vê que além de agradar a Deus e Ele se manifestar, você tem os teus filhos, pessoas próximas, sendo alcançadas por esta integridade. Você se deu conta do que diz aqui o versículo 7? O justo anda na sua integridade. Ok, eu e você. Felizes lhe são os filhos depois dele. Olha, meus pais andaram nesta integridade. E eu e meus irmãos fomos muito felizes e somos muito felizes. Nós aprendemos, eu e meu marido, a andar nesta integridade. E os meus filhos, eu já posso vê-los realizados, felizes. Sabe? Então, nós temos esta capacidade de, quando andamos na integridade, nós afetamos a vida de outras pessoas, especialmente da nossa família. Terceiro lugar, o que acontece? Por que andar em integridade? Você já viu, porque agrada e alegra a Deus, dá prazer a Deus. Segundo, porque afeta outras pessoas, especialmente a família. Porque andar em integridade também afeta, de alguma forma, a sociedade. Nós estamos aí trabalhando, não é? Estudando, saindo, comendo, comprando, enfim, nos relacionando. E a nossa integridade, ela também tem esta capacidade de afetar a sociedade. Em Provérbios, capítulo 11, versículo 11, está escrito: pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. Então veja, uma cidade, uma sociedade, um bairro, enfim, relações interpessoais, elas são afetadas, são exaltadas, são beneficiadas pela bênção que vem para um íntegro, para um reto. Olha o que diz aqui. Pela bênção que os retos suscitam. Quer dizer que os retos, os íntegros, os puros, os santos, os honestos, eles têm bênçãos suscitadas. Deus manifesta bênçãos e por essas bênçãos até a sociedade, a cidade é exaltada. Por isso que o Senhor diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quer dizer, quando nós temos Deus como Senhor e vivemos nos padrões deste nosso Senhor, que é isso que eu estou passando esta semana, na integridade, na santidade deste nosso Senhor, o país tem benefício, a sociedade tem benefício. Então, amados, vale a pena andar em integridade, é como nós dizemos, efeito cascata, sabe? A bênção vai sendo ampliada, até para gente que
não conhece exatamente Deus como nós conhecemos, né? Diz ainda em Provérbios, no capítulo 14, versículo 34. 14, 34. Diz assim: a justiça exalta as nações, mas o pecado e o opróbrio dos povos. Que coisa tremenda. Então veja, a justiça exalta. O que é a justiça? A vida justa, a vida honesta, a vida íntegra. Diz que a justiça exalta as nações. Um país pode ser transformado por causa de um povo íntegro, que não, sabe, aceita suborno, que não vai dar propina, que não vai se corromper com os corrompidos da nação. Amados, nós precisamos mostrar que nós somos íntegros, que nós não somos corrompidos, nem vamos nos deixar corromper e nem vamos corromper ninguém, que nós temos um sim como sim, um não como não, que nós já cremos e sabemos que o que passar disso é do maligno, é de Satanás. Então veja, a palavra de Deus é muito clara, a justiça, a integridade, a honestidade, a pureza, ela exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio, é a vergonha dos povos. Então, andar, sabe, em infidelidade, fazendo coisas que Deus abomina, a palavra de Deus diz que esse tipo de comportamento é a vergonha dos povos. Está aí, comportamento dos políticos, né, dessas pessoas de projeção na economia, na sociedade, no governo do nosso país. Está aí, é uma vergonha, é o opróbrio da nossa nação hoje. É a desonestidade, é a falta de caráter, de integridade, né? É a falta de fidelidade, de honestidade, é a vergonha dos povos. Mas a justiça, a integridade exalta as nações. Nós podemos fazer muito pelo nosso país, pela nossa família. É pouco, eu sozinha, você sozinho, nós é que pensamos que é pouco. Se nós começarmos aqui a viver desta maneira, nós vamos, pelo nosso comportamento íntegro, combater, toda a infidelidade, a injustiça e a falta de integridade, de caráter, de moral e de todos os valores que estão invertidos aí fora, não é? Então, viver em integridade é muito importante, é vontade de Deus. Primeiro, porque alegra o coração de Deus, dá prazer a Deus, agrada a Deus. Segundo, porque afeta a vida de outras pessoas, especialmente a nossa família, os nossos filhos. Terceiro lugar, viver em integridade afeta de alguma forma, sim, a nossa sociedade. Quarto lugar, viver em integridade atrai pessoas para Jesus. Eu falei, a luz vai brilhar, então vai atrair alguém para esta luz, alguém que está em trevas, e o mundo está em trevas. Então, vamos lá na carta de Paulo aos Coríntios, em 1 aos Coríntios, capítulo 6, 1 aos Coríntios 6, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, se nós somos um espírito com o Senhor, e nós passamos a viver nesse espírito, com a manifestação das virtudes deste Espírito Santo, do Espírito do Senhor que está em nós, é natural que as pessoas vão ver a luz de Jesus em nós, vão ser atraídos para Jesus. Então, viver de forma santa, íntegra, de forma honesta, fiel, isto atrai pessoas para Jesus. Chamamos pela luz de Cristo as pessoas até nós, para podermos falar do grande amor de Deus, da sua salvação e darmos o nosso testemunho pessoal. Quinto lugar, eu encerro com este ponto. É importante ser íntegro, é importante ter um coração íntegro, porque viver em integridade abençoa, traz bênçãos manifestadas para nós e para quem estiver ao nosso lado. No livro de Provérbios, nós vamos lá
mais uma vez, Provérbios, no capítulo 11, versículo 5 e versículo 6. Diz assim, Provérbios 11, 5 e 6. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. Então, o perverso, ele cai. Ele sempre vai cair. Mais dia, menos dia, ele cai. Ele cai pela sua impiedade, pela sua dureza, falta de caráter, falta de honestidade. Ele cai. Então, não se preocupe com o perverso, porque ele cai, lá na frente ele tropeça na sua impiedade. Mas diz que a justiça do íntegro endireita o seu caminho. Então, se há algum caminho torto, quando você vive íntegro, esse caminho é endireitado. E no 6 diz assim, a justiça dos retos os livrará, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados. Olha, amados, a nossa justiça, a nossa retidão traz livramento para as nossas vidas. Só bênção. Eu encerro lhe dizendo, deixe a integridade de Jesus que está aí no seu coração ser uma luz a brilhar por onde você andar, um modo de vida, e você vai experimentar tudo que Deus tem de bênçãos para manifestar. Tenha um ótimo final de semana. Espero lhe ver aqui na Cristo Vive São Paulo neste final de semana. E para hoje, um excelente dia. Graça e paz.